Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como essas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do documentário sobre um dos maiores nomes da música popular brasileira, Milton Nascimento. É o filme Milton Bituca Nascimento. E todas as certezas da vida, só os começos são definitivos. O primeiro beijo, o primeiro desejo, o primeiro verso que escrevi. O que é uma despedida diante da imortalidade? Tempo é travesso, a vida travessia. There's nature in the music. Do you feel a land? Vem dessa coisa inserida, encravada no solo que ele tem. One of the greatest voices of all time. É outra história, a formação dele é única. It's free. It's real. Milton Nascimento is real. Bom, para começar essa conversa, eu queria colocar 2 pontos aqui para vocês e vocês vão entender o porquê que eu tô colocando esses 2 pontos logo de cara. O primeiro ponto é que este é um assunto que me diz muito. Eu sou fã de Milton Nascimento desde sempre, já escrevi um livro sobre o disco Clube da Esquina, se você não conhece, o livro chama Coração Americano, está disponível aí nas melhores livrarias online. É uma coletânea de textos sobre o disco Clube da Esquina, em que eu fiz uma espécie de recap e eu contei a história da confecção desse disco, entrevistei todo mundo. O resultado é um texto que eu considero maravilhoso, que faz parte dessa coletânea chamada Coração Americano, organizada pela Andréa Stanislau, que tem textos também de Fernando Brant, do saudoso Fernando Brant, de Márcio Borges, de Ronaldo Bastos, de Chico Amaral, de um monte de gente. Procurem aí nas livrarias. E eu sou também um grande entusiasta dessa música feita em Minas Gerais, não só do Clube da Esquina, mas de todos os seus herdeiros, de todo mundo que bebeu nessa fonte. Bom, eu tô baseado em Belo Horizonte, eu tenho o Clube da Esquina na alma, eu tenho o Clube da Esquina no meu sangue. Portanto, não é qualquer coisa sobre Clube da Esquina que me agrada. Vocês já entenderam um pouco a história. E eu tenho o Clube da Esquina como uma espécie de deuses. O Milton Nascimento, para mim, é um semideus.
Milton Nascimento, e eu acho que não só pra mim, né? Milton Nascimento é um semideus da música, é a referência pra todo mundo que faz música, não só aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Se você for pegar todos os artistas pop, por exemplo, de Belo Horizonte, de Skank a Pato Fu, passando por Jota Quest e por aí vai, todos reverenciam Milton Nascimento e não poderia ser diferente. Uma das grandes vozes, um dos grandes músicos, não do Brasil, mas da humanidade, da história. Eu acho que Milton Nascimento tá na altura ali dos grandes, de Aretha Franklin, de Stevie Wonder, de gente dessa estirpe. Então vocês já imaginaram como é que eu trato esse assunto Milton Nascimento e Clube da Esquina. A segunda coisa que eu queria dizer é que se você me acompanha, você sabe que eu sou um grande crítico também da serialização do conteúdo. Eu não acho que tudo precise ser séries, e agora, por exemplo, eu estou assistindo a 3ª temporada de The White Lotus e é um grande exemplo de como, ao estender o assunto por mais episódios, não sei se vocês repararam, mas a 3ª temporada tem mais episódios do que as 2 temporadas anteriores. Cria-se barrigas, e essas barrigas, elas são, no final das contas, inevitáveis para a maioria das produções. São poucas as produções que conseguem contar essa história, conseguem contar uma história sem barrigas. Eu sou, então, o crítico dessa serialização. Eu acho que nem tudo precisa ter 9 episódios, 10 episódios. Dá para você concentrar em 3, em 4 ou até fazer um filme. Eu entendo o porquê de ser serializado. Claro, as plataformas querem que você passe mais e mais tempo conectado a elas. Quanto mais tempo você estiver ali dentro da Netflix assistindo a alguma produção, é melhor para a Netflix. Então, para ela, é melhor sim produzir uma série de 10 episódios do que produzir um filme de 2 horas que você vai assistir e deixar pra lá. Dito isso, eu acho que Milton Bituca Nascimento teria se dado muito bem se tivesse sido uma série. Por quê? Vou contar uma história aqui pra vocês. Milton Bituca Nascimento é dirigido pela Flávia Moraes. Flávia Moraes tem um currículo que vai de publicidade, ela fez muita publicidade e continua fazendo, passando por episódios e programas especiais para TV, até filmes, como por exemplo Aquária, de Sandy Júnior, é dela. Inclusive com Sandy Júnior, ela dirigiu várias outras coisas, como por exemplo o show 4 Estações, ela dirigiu coisas também com a dupla Chitãozinho e Chororó, e por aí vai. Ela é muito versátil. A Flávia Moraes pegou esse projeto e o projeto tinha um ponto de partida muito claro. A turnê de encerramento da carreira de Milton Nascimento nos palcos. O Milton Nascimento não encerrou a carreira. Ele tem feito algumas participações esporádicas, em programas de TV, em discos. Agora, por exemplo, na semana passada, saiu o disco novo do Djonga, que tem uma participação do Milton Nascimento. Mas a gente sabe que ele está muito doente. O filho dele, o Augusto, veio a público agora recentemente, na esteira desse filme, inclusive, dizer que ele foi diagnosticado com Parkinson há 2 anos. Então ele mora, tem uma vida pacata em Juiz de Fora e sai esporadicamente para uma ou outra coisas. E por isso mesmo ele encarou essa turnê, a última sessão de música, como a última de sua vida. E a turnê percorreu o mundo. Percorreu a Europa, percorreu os Estados Unidos e teve inúmeras datas no Brasil, culminando com o grandioso show no Estádio do Mineirão, aqui em Belo Horizonte, ao qual eu estive, que esse sim seria o último show do Milton Nascimento e até segunda ordem é mesmo. Esse era o ponto de partida. A partir daí, o filme construiu algumas outras histórias, alguns outros braços. Ele foi puxando alguns outros braços, alguns outros tentáculos, e eu acho que é aí
que começa o problema desse Milton Bituca Nascimento. O filme, em momento algum, tem como foco o último show. Ele tem, sim, um certo foco na última turnê, e a partir dessa última turnê é que vão puxando esses braços. Então, temos cenas do Milton caminhando pela Europa, encontrando com pessoas, não só na Europa como nos Estados Unidos, encontrando com Paul Simon, encontrando com Spike Lee, e todos eles dando depoimentos sobre a música de Milton Nascimento, sobre a importância de Milton Nascimento, em meio a muitas cenas de bastidores da turnê, de bastidores dos shows. E aí, pra mim, reside o primeiro problema: tem muito pouca música. Eu não sei se era a intenção deles não colocar muita música nesse documentário, mas você vai assistir a um documentário sobre Milton Nascimento esperando música. Eu esperava muito mais música. Não sei se eu fui com a expectativa errada, mas eu esperava que o filme me entregasse performances memoráveis não só da última turnê. E aí tem também uma outra questão. O filme puxa a história do Milton, tem inclusive alguns momentos de dramatização com um ator mirim fazendo o papel de Milton Nascimento quando criança, interagindo com o próprio Milton Nascimento, a pessoa Milton Nascimento. Então tem um ator interagindo com o Milton Nascimento, evocando alguns momentos da vida do próprio Milton. Nós temos também uma discussão sobre a música de Milton Nascimento. Quem é Milton Nascimento? A grande pergunta que o filme se faz é essa: quem é Milton Nascimento? A gente tem essa discussão, mas muito esparçada, entendem? Ao mesmo tempo em que a gente tá ali preocupado em ver as cenas da última turnê, o filme desvia para essa discussão do Milton Nascimento, de quem é, da música dele, e volta para a turnê, e aí tem um depoimento de algum figurão, volta para a turnê. Eu acho que a grande questão que se colocou para mim durante a exibição desse filme é que ele poderia ter sido uma série. Eu fiquei imaginando uma série Milton Bituca Nascimento com episódios distintos dedicados a aspectos da vida, da obra. Um episódio só sobre a infância dele, um episódio só sobre o Clube da Esquina, os Amigos de Minas Gerais, um episódio sobre a carreira internacional, aí sim com depoimentos de Quincy Jones, de Paul Simon e por aí vai, um episódio dedicado à música, à obra, às letras de Milton Nascimento, um episódio dedicado... Entenderam? Poderiam fazer vários episódios dedicados a aspectos diferentes da vida e da obra do Milton Nascimento e culminar, sei lá, com 1, 2 ou 3 episódios da turnê A Última Sessão de Música. E o último episódio seria um grande episódio festivo com o último show, porque com certeza eles têm esse último show todo gravado, em que mostraria a emoção das pessoas ali, mostraria os bastidores, mostraria os músicos que ali participaram, mostraria todo mundo. Mas o filme não faz isso e, ao contrário, ele quer colocar todos esses assuntos, todo esse material em 1h50. Não vai dar, vai ficar tudo meio solto e é exatamente isso. Eu não tô aqui discutindo a música do Milton Nascimento. A música do Milton Nascimento é imortal e todos os momentos em que ele abre a boca para cantar no filme, você se emociona. Todos os momentos em que alguém tá cantando com ele e se emociona, você se emociona junto. Tem, por exemplo, a Liane La Havas logo no final do filme, quase no final do filme, cantando e se emocionando. A Esperanza Spalding, que depois disso viria a gravar um disco com o Milton e que provavelmente é o último disco da carreira do Milton. A Esperanza Spalding está em vários momentos do filme, não só dando depoimento, como participando de shows, como cantando com o Milton, cantando no palco com ele. Tem uma cena muito bonita dela cantando e tocando no Central Park em Nova York. Tem alguns momentos muito bonitos no filme, mas me deu a nítida impressão que a necessidade de condensar tudo em 1h50 estragou o verdadeiro prazer que seria ver esse último produto audiovisual de Milton Nascimento. Quer dizer, não sei se é, mas ele é construído
construído para ser o último produto audiovisual de Milton Nascimento, esse prazer ficou pela metade. E aí tem outras questões, por exemplo, o filme é narrado pela Fernanda Montenegro. Quem sou eu para falar de Fernanda Montenegro? A maior atriz desse país, uma voz emocionante, uma voz querida, todo mundo gosta, tem um filme em cartaz com ela agora, belíssimo, que é o Vitória. Quem sou eu para falar de Fernanda Montenegro? Mas a verdade é que a narração da Fernanda Montenegro no filme não deu certo. Com 20 minutos ou meia hora, você ouve aquela narração da Fernanda Montenegro e você fala desnecessário. Não precisava ter uma narração da Fernanda Montenegro. Na verdade, não precisava ter narração. É um filme que se construiria por si só com imagens, só com narrativas das imagens, só com as costuras dos depoimentos. E olha, os melhores momentos do filme são os depoimentos. Eu acho que um dos melhores momentos do filme é o depoimento do Caetano Veloso. Eu nunca tinha visto o Caetano Veloso falar dessa forma tão esfuziante sobre o Milton Nascimento. E olha, tem depoimento de todo mundo que vocês puderem imaginar, tá? Tem Chico Buarque assistindo aquele clássico vídeo que a gente já vê no YouTube o tempo todo, aquele vídeo do Milton interpretando o que será, e o Chico meio de olho arregalado, olhando pra ele de lado. Vocês já viram esse vídeo? Tem o Chico assistindo a esse vídeo e reagindo a ele, é um react desse vídeo. Tem outras pessoas reagindo a outros depoimentos, tem depoimentos muito valiosos, mas eu também fiquei com a impressão que tem muito mais coisa valiosa nesses depoimentos que teve que ser cortado. Em especial, o depoimento do Quincy Jones. Esse me chamou muito a atenção, porque o Quincy Jones talvez tenha sido um dos últimos depoimentos em vida dele, não sei. O Quincy Jones fala praticamente 2 frases no filme, mas será que não tinha mais? Será que não tinha o Quincy Jones falando algo mais sobre o Milton Nascimento? Isso me chamou a atenção. E aí, outra coisa que me chamou a atenção também negativamente foi o final. A história, eu não tô dando spoiler aqui, não é, gente? Porque não existe spoiler num documentário, vai. O final do filme é dedicado a, claro, o último show, o show do Mineirão. E eu achei o aproveitamento das imagens e dos trechos do show do Mineirão, achei que aproveitaram um pouco. Outra coisa que me incomodou foi a turnê passou pela Europa, pelos Estados Unidos e teve uma série de shows no Brasil antes de culminar nesse show do Mineirão. Será que não dava pra colocar um trechinho de algum dos shows, sei lá, em São Paulo, em Salvador, no Rio de Janeiro? Isso é praticamente não, isso é ignorado no filme. É como se o Milton tivesse feito uma turnê na Europa e aí sim, a gente tem várias cenas de shows, tem cena de show na Cidade do Porto, tem na Espanha, na Itália, vai para os Estados Unidos, tem cena em Nova York, tem cena em Los Angeles, e depois quando volta pro Brasil a gente só tem o show do Mineirão. Será que não tinha nenhuma ceninha de show de outros lugares com reações de outras pessoas, com reações de outros públicos, do público brasileiro, de outros públicos que não fossem aquele público do Mineirão, que sim, a gente tem várias reações do público do Mineirão, mas será que não dava para colocar outros trechos de outros shows com outras pessoas chegando do mesmo jeito que a gente viu o Spike Lee em Nova York indo visitar o Milton? É claro que teve um monte de gente indo visitar o Milton nos bastidores dos shows e abraçando e falando sobre ele e conversando. Eu acho que isso enriqueceria muito. Não teve nada disso, isso ficou restrito ao show final, mas eu também achei o show final mal aproveitado. Tem muita cena de drone mostrando a grandiosidade do evento, o Mineirão lotado, tem cenas de ensaio, tem o Clube da Esquina ensaiando, porque para quem não viu, para quem não estava lá, teve uma homenagem ao Clube da Esquina com presença de Lô Borges, de Beto Guedes, de Toninho Horta e de Wagner Tiso, acho que era isso. Esses 4, junto do Milton, junto da sua banda, fizeram uma homenagem ao Clube da Esquina, tocaram músicas ali nesse show. Eu acho que isso seria um encerramento lindo, um encerramento maravilhoso. A gente tem cenas do ensaio, mas a gente não tem cenas mesmo, não tem uma música inteira
do show do Mineirão, e isso eu achei imperdoável. Então, por esses e alguns outros motivos, já deu para vocês perceberem que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu jamais vou ficar decepcionado com a música de Milton Nascimento, não me entendam mal. Eu fiquei decepcionado com o conteúdo do documentário, com o formato do documentário e com todas essas pontas que, de certa forma, ficaram pontas abertas, ficaram portas abertas, as histórias não foram fechando e eu acho que nem era a intenção de termos histórias fechadas e várias escolhas ali que eu não entendi. Ainda assim, eu acho que é um filme que tem que ser visto. Eu acho que Milton Bituca Nascimento é um documento, é um registro de um momento histórico não só para a música brasileira, mas para uma das maiores figuras da música brasileira, uma das maiores figuras também da música mundial. E se você acha que eu tô exagerando, ouça os depoimentos do Paul Simon, do Spike Lee, de tantos outros, do próprio Quincy Jones ali no documentário, que você vai perceber a importância desse cara e como esse cara era e sempre será reverenciado por quem gosta de boa música, por quem gosta de cultura e por quem tem a música como um algo mais em suas vidas. Eu dou 3 estrelas para Milton Bituca Nascimento e eu queria agora ouvir a sua opinião. Você assistiu ao documentário? Você concorda comigo que o filme tem todas essas pontas e elas não foram amarradas? Mas você também concorda que é um filme indispensável? Conta para mim que eu quero saber. Para falar comigo é só mandar um comentário aí através da caixa de comentários do Spotify ou do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, ou das minhas social medias, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou do YouTube. Caso vocês estejam ouvindo pelo YouTube, comentem aí, que eu tô sempre aí comentando em cima do seu comentário. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto no próximo episódio com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!